Olá, tudo bem? Vídeo 63 do curso de Matemática. Hoje nós iremos trabalhar com a famosa racionalização de denominadores. Eu já coloquei aqui para você 3 frações em que cada uma delas apresenta o denominador irracional. Nós iremos considerar esse radical aqui como sendo um número irracional e A e X são números racionais positivos, ok? Mas antes de nós começarmos a mostrar as técnicas, deixa primeiro eu fazer uma pergunta para você, claro, aquela pergunta clássica. O que é que significa racionalizar denominadores? Bem simples, o próprio nome já sugere, né? É um processo onde você vai tornar racional o denominador de uma determinada fração, né? Esse denominador é irracional, portanto o processo de tornar ele racional recebe o nome de racionalização de denominadores. A outra pergunta imediata é: para que serve a racionalização? Qual o objetivo, qual a utilidade, melhor falando, qual a utilidade de racionalizar um denominador? Isso vai ficar bem mais claro para você no próximo vídeo, mas eu posso adiantar para você aqui agora. Nós iremos ver no próximo vídeo somas e subtrações de radicais, onde os denominadores são números irracionais. E aí não é que a matemática não permita, você até pode tirar MMC de números irracionais, não há nenhum problema você somar frações onde o denominador é um número irracional. Mas é um processo demorado com uma maior probabilidade de você terminar errando os cálculos, né? Por isso é que primeiro você vai fazer a racionalização dos denominadores, obtendo frações equivalentes, né? Vamos deixar isso claro, frações equivalentes àquelas originalmente apresentadas, para depois você fazer a soma e subtração, dessa vez com os denominadores racionais. Esse é o objetivo na realidade, tá bom? A maioria dos livros didáticos, a quase totalidade, apresenta 3 casos. 3, os mais famosos, os mais clássicos. Eu, no seu livro, eu fui um pouco mais além. Eu fui um pouco mais longe. Eu apresento para você 5 casos. Os 3, né, os clássicos, e 2 casos extras, tá bom? Vou fazer nesse vídeo aqui a mesma coisa, vou apresentar os 5 casos nesse vídeo, né? Lembrando, no entanto, que existem outros casos de racionalização de denominadores, mas não cabe em um curso de matemática básica, pelo menos na minha opinião, não cabe, por isso que eu não vou colocar eles para você, tá bom? O primeiro caso, então vamos começar pelo primeiro caso. Eu vou pedir a Annelise aí que coloque para você, né, a característica, né, o que define na realidade. Então vamos lá, o que é que nós temos aqui? Bem simples. Ora, eu tenho que obter uma fração equivalente a essa daqui. Claro, não posso obter uma outra fração. A fração que eu vou obter tem que ser equivalente a essa daqui. Mas com um detalhe, que apresente na realidade o denominador racional, porque esse aqui é um número irracional. Mas aí é muito simples. Diga-se de passagem, o primeiro caso é o mais simples de todos. Por isso que a gente começa por ele, né? Você vai pegar sempre, você vai pegar a raiz quadrada presente no denominador. Esse primeiro caso tem apenas uma raiz quadrada. Essa raiz quadrada, porventura, ela pode até vir acompanhada de um outro número multiplicando. Tem que ser multiplicando com ela, tá bom? Mas é sempre uma raiz quadrada. E vai multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pela própria raiz quadrada. Bem simples a estratégia. Olha aí, claro, raiz quadrada de 2 dividida pela raiz quadrada de 2, isso vai dar o número 1. 1 é o elemento neutro da multiplicação. Portanto, a fração que eu vou obter, ela na realidade é equivalente a essa daqui. E aí, ó, bem simples, né?
Vamos lá. 1 vezes a raiz quadrada de 2. Isso vai dar raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2. Eu já estou no denominador, viu? Raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2. Isso vai dar a raiz quadrada de 4. E você já sabe que raiz quadrada de 4 é um número racional. Portanto, a partir desse momento aqui, nós já temos a racionalização do denominador. E para numerador a gente coloca raiz quadrada de 2. O que é que eu vou pedir para você aí agora? Para você interagir aqui agora. Aquela calculadora científica, lembra da calculadora que eu peço sempre? É essa ferramenta assim maravilhosa de apoio, né, para o nosso trabalho. Calcula o valor dessa expressão, depois você calcula o valor dessa expressão na calculadora, que você vai ter uma surpresa, digamos assim, uma surpresa, né? Na realidade representa o mesmo valor. Aqui é praticamente um repeteco. É praticamente um repeteco. 3 sobre 2 vezes a raiz quadrada de 5. Eu falei para você que o fator racionalizante vai ser a raiz quadrada presente no denominador. Então vamos lá. Não é o 2 o fator racionalizante. O fator racionalizante é a raiz quadrada, viu? Pronto, é a raiz quadrada. Então nós vamos ficar com, no numerador, vamos para o numerador. Vou ficar com 3 vezes a raiz quadrada de 5. E aqui no denominador nós vamos ficar com 2 vezes a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 5, claro. Mas espera aí. Raiz quadrada de 5 multiplicada pela raiz quadrada de 5, isso vai dar raiz quadrada de 25. Mas a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Opa, então vai ficar 2 vezes 5. E aí é fácil, né? Denominador 10, que é um número racional, quando já está racionalizado o denominador. E numerador 3 vezes a raiz quadrada de 5, tá bom? Você pode ir um pouco mais rápido, pode e deve. Eu é que não posso, a minha posição aqui em frente ao quadro não me permite, né, essa velocidade toda. Não sou permitido, não é permitido a mim ter essas. Mas você pode, daqui mesmo você já pode ir direto para cá, né? É só perceber que raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 vai dar o número 5. 5 vezes 2, 10. É rápido, né? Eu é que tenho propositadamente ir devagar mesmo, não tenho como escapar. Lá você já começa a perceber que é repeteco. Vamos ficar com 3 sobre a raiz quadrada do monômio ax. O fator racionalizante, vamos a ele? Vai ser a raiz quadrada de a vezes x sobre a raiz quadrada de a vezes x. E aí com o que é que a gente vai ficar? Vamos lá. 3 vezes a raiz quadrada de a vezes x. E no denominador vamos ficar com a raiz quadrada do quadrado de a vezes x. Claro, a vezes x multiplicado por a vezes x, isso na realidade é igual a x ao quadrado. Bom, aí já percebeu, no denominador vai ficar somente ax, né? Nós já vimos essa propriedade. E no numerador a gente fica com 3 vezes a raiz quadrada de ax. Pronto, tá aí, devidamente racionalizado. Esse foi o primeiro caso, é o caso mais simples, eu já falei isso para você. Vamos ver agora o segundo caso. Muito bem, apresentado aí para você o que caracteriza aí o segundo caso. Você tem uma soma ou então uma diferença entre duas raízes quadradas, tem que ser raízes quadradas, ou pelo menos um dos termos desta soma da diferença tem que ser uma raiz quadrada. Outro termo não tem problema, pode ser um número, mas você tem que ter pelo menos uma raiz quadrada, okay? Então se acontecer isso, soma ou diferença, você vai aplicar o que eu vou mostrar para você. Mas antes de nós
começarmos os cálculos, para não ficar uma coisa muito mecânica, né, robótica, deixa primeiro eu fazer assim uma breve revisão. Não sei se você está lembrado ou lembrada quando nós estudamos os produtos notáveis em um daqueles vídeos lá. Ora, tem um caso, não sei se você está lembrada, né? Tem um caso aí chamado produto da soma pela diferença entre dois termos, né? Esse é o nome oficial, produto da soma pela diferença entre dois termos. Temos aqui A e B. A regrinha diz que isso aqui é igual ao quadrado, vou repetir porque isso é interessante, né? O quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Esse quadrado aqui que você está vendo aparecer tanto aqui quanto aqui, que vai justificar nós utilizarmos este caso de produto notável na racionalização desses denominadores. Ok? Então o que é que nós vamos fazer? Bem simples. Vamos procurar uma expressão que, multiplicada com essa daqui que você está vendo eu passar o dedo, produza na realidade esse produto notável. Mas aí é simples, bem simples. Você quer o que aí? Reproduzir esse produto notável? Então aí é fácil. Faça o seguinte, ó. Repita a raiz quadrada de 5, repita a raiz quadrada de 5, claro. Repita o número 1. E como aqui é mais, coloque menos lá no outro. Perfeito aí, ó. Tá vendo você? Perfeito o raciocínio. E aqui a gente repete, claro, né? Para garantir que essa fração não vai alterar a fração original. Quando nós fizermos isso, nós iremos obter o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. E esse quadrado vai ser eliminado com esse 2 daqui. Esse é o objetivo na realidade. A justificativa dessa operação vem lá dos produtos notáveis. Vamos lá então, o que é que nós temos? Me acompanha aí você, ó. No numerador nós vamos ficar com a raiz quadrada de 5 menos 1. Aqui nós vamos ficar sem necessidade, mas eu vou botar esse parêntese aqui, ó. Produto da soma pela diferença entre dois termos. Os termos aqui no caso são a raiz quadrada de 5 e o número 1. Vamos ficar com raiz quadrada de 5 ao quadrado, é o quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo. Aí já era, né? Já percebeu aí, ó. Vai ficar raiz quadrada de 5 menos 1. Aqui vai embora, que é o objetivo. Vão ficar com 5. 1 elevado ao quadrado dá 1. Já era. A lembrança lá, o pessoal, né? Você já era. Foi embora. Vai ficar com raiz quadrada de 5 menos 1. Acabou. Calculadora aí, né? Para você constatar que esta fração é equivalente, na realidade, a esta fração. Vamos lá, vamos prosseguir? O que é que nós temos aqui agora? Vamos lá. O mesmo objetivo. Vamos pegar aqui. Vamos repetir essa fração. 2 sobre a raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada de 2. E vamos aqui aplicar o fator racionalizante. É essa expressão daqui, né? Quase que repetida. Quase, vamos lá. Raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 2. Como isso aqui é menos, o que é que eu faço? Mais. Quando aqui for mais, a gente bota menos. Quando for menos, a gente bota mais. Esse é o objetivo, na realidade. Vamos lá? Com o que a gente fica? Bom, numerador, vamos ficar com o dobro da soma da raiz quadrada de 5 com a raiz quadrada de 2. Aqui nós já sabemos, produto da soma pela diferença entre dois termos. Vamos ficar com o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado do segundo. Já era. Tchau, um abraço aí, né? Vamos ficar com o dobro da soma da raiz quadrada de 5
com a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 5 ao quadrado, isso é igual a 5, menos o quadrado da raiz quadrada de 2, isso vai ser igual a 2. Vamos simplificar esse denominador? Vamos lá então. 5 menos 2, isso é igual a 3. Já era, acabou na realidade, né? Mais uma vez aí a calculadora, muito interessante, você verá que o resultado dessa fração é igual ao resultado dessa fração, ok? Vamos para o terceiro caso. Olha aí você, ficou claro, né? O terceiro caso, ele se caracteriza por apresentar uma raiz, apenas uma raiz, tá bom? Pode até ter um número aqui multiplicando, mas tem que ser multiplicando, tá bom? Com essa raiz. E essa raiz, ela não pode ser uma raiz quadrada, tem que ser uma raiz com índice maior ou igual a 3. 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Qualquer raiz diferente da quadrada, qualquer raiz, se ela estiver sozinha no denominador, ou no máximo, digamos assim, sendo multiplicada por outro número, você irá aplicar o que eu vou mostrar para você aqui agora, tá bom? A justificativa, ela é a multiplicação de potências de mesma base convenientemente escolhida. Bem simples. Eu só vou lhe pedir uma coisa, você que é iniciante, está dando os primeiros passos, não tenta aplicar aqui o que você viu lá no primeiro caso. Tem gente que faz isso daqui, ó, presta atenção, se liga aí, ó. Isso aqui tá errado. Quer dizer, errado não é que esteja errado. Não fui feliz aqui agora nessa expressão. Não é que esteja errado. Não vai levar para lugar nenhum, na realidade. A fração obtida será equivalente, mas eu não vou racionalizar o denominador. Tem gente que quer fazer a mesma coisa lá do primeiro caso. Multiplicar isso aqui por raiz cúbica de 2 e raiz cúbica de 2. Você não vai para lugar nenhum. Você quer ver? Ó, presta atenção, se liga, viu? Raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 2 vai dar raiz cúbica de 2 ao quadrado. E aí? Você vai desaparecer com esse radical como? Não tem como você desaparecer. Então não adiantou nada, absolutamente nada. Você continua com o denominador irracional. Tá bom? Então não faz essa bobagem não, viu? Vamos lá, o que a gente vai fazer? Presta atenção que é uma coisa bem simples, é só prestar atenção. A ideia aqui é a seguinte, ó. Vamos repetir isso daqui. 1 sobre a raiz cúbica de 2. E o fator racionalizante vai ser o seguinte, ó. Repita a raiz cúbica. Repita a raiz cúbica. Repita a raiz cúbica. Pega esse número 2, isso poderia ser um outro número qualquer, inclusive uma expressão algébrica, não tem problema. No seu livro aí eu coloco vários exemplos desse caso, viu? Vários, inclusive com expressões algébricas aí, nos exercícios resolvidos desse caso. Repita o número 2, repita o número 2. E o segredinho agora é o seguinte. Que expoente você tem aqui? Não tem o número 1? Tá bom. Você vai pegar esse índice que está aqui, que no caso aqui é o 3, mas poderia ser o 4, o 5, qualquer outro número. Vai pegar esse índice e vai subtrair desse expoente aqui. Sempre você irá fazer isso. Vai subtrair desse número 1 que está aqui, ó. Então vai fazer 3 menos 1 é igual a 2. Você vai pegar o resultado dessa diferença e colocar aqui, ó. Olha só que coisa interessante. Vai colocar aqui, pronto. Essa fração que você está vendo aqui na realidade é igual a 1, o que garante o fato de que a fração que a gente vai obter, ela é equivalente à original. Olha só o que é que nós vamos obter aqui, vamos lá? No numerador vamos ficar com a raiz cúbica de 2 ao quadrado, isso é a raiz cúbica de 4, e aqui olha só com o que é que a gente vai ficar, vamos ficar com a raiz cúbica de 2 vezes 2 ao quadrado. 2 vezes 2 ao quadrado, pera aí, foi o que eu falei.
multiplicação de potências de mesma base. Claro, vai ficar 2 ao cubo. Aí já percebeu, né? Vai esse 3 aqui, ó, vai passear com esse 3, olha só o senhor, olha só a senhora, com o que é que a gente vai ficar no denominador? O número 2. Bonito isso, né? Fala a verdade. Aqui a gente vai ficar com a raiz cúbica de 4. Pronto. Então a raiz cúbica do número 4 dividido por 2 é igual a 1 sobre a raiz cúbica de 2. Aqui o mesmo raciocínio, absolutamente o mesmo. A única coisa que eu vou fazer, aí eu quero que você preste atenção aqui agora, apenas para simplificar, você poderia pegar, ó, tá vendo esse número 1 aqui? Tá vendo? Você já poderia fazer 5 menos 1, 4, sem nenhum problema, você poderia fazer isso. Eu vou apenas, por uma questão só de simplificação, eu vou pegar esse 8 e escrever como sendo 2 elevado ao cubo. Mas eu vou repetir isso de novo. Você pode pegar e trabalhar com o 8 da maneira que está aqui, o expoente 1. Expoente 1. Eu é que vou pegar o 8 e escrever como 2 ao cubo, tá bom? Fica até como exercício você fazer, depois você simplifica a resposta que você vai obter. Vamos lá, vamos repetir. A gente vai colocar a raiz quinta, coloque a raiz quinta aqui, coloque a raiz quinta aqui, bote o número 2, presta atenção aqui, ó, bote o número 2 e bote o número 2, tá bom? Bote esse 3 não, bote só o número 2. Você faz isso daqui, ó, bote só o número 2. Colocou o número 2, colocou o número 2. Deixa o 3 aqui. O que a gente vai fazer? A diferença entre o expoente, entre o índice e o expoente. 5 menos 3, 2. Você sempre vai fazer a diferença, lembra? 3 menos 1, 2. Aqui eu vou fazer 5 menos 3. Né? Coincidentemente deu 2, mas não obrigatoriamente vai dar sempre o número 2. 5 menos 3, 2. Pegue esse 2 e coloque aqui para expoente do radicando. Aí já era. Aí já era. Já percebeu o que é que vai dar, né? Lá no denominador. Bom, coloca aqui 3 vezes a raiz quinta de 2 ao quadrado. Sobre quanto? A raiz quinta 2 elevado ao cubo multiplicado por 2 elevado ao quadrado. Vai ficar esses dois fatores dentro do radical. Só estou um pouco mais rápido aqui. 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado vai dar 2 elevado à quinta. Já era. Esse 5 vai ser cortado com esse 5 e olha que denominador 2. Coincidentemente, mais uma vez, o 2 é apenas uma coincidência, viu? É só uma coincidência na realidade. Nos exemplos resolvidos aí do livro, você tem outras situações onde vai aparecer um número diferente de 2. Esse foi o terceiro caso, né? Vamos para o quarto caso. Muito bem, quarto caso, né? Deixa apenas eu fazer um comentário, eu acho interessante que eu faça um comentário aqui agora. Esses dois últimos casos, esse quarto e o quinto caso, eles são mais complexos, tá bom? Seria algo mais ou menos o que eu vou falar. Se você é uma pessoa que não é amante de matemática, você chega até, de uma certa forma, a odiar a matemática, mas por alguma circunstância que não cabe a gente discutir isso aqui agora, você está numa situação de ter que estudar matemática, está se vendo obrigado ou obrigada a estudar matemática, tá bom? Para um concurso público, para uma prova que fazer na escola, não importa. Esses três primeiros casos, para você, digamos assim, é quase como uma obrigação. Vamos usar esse termo assim, você seria obrigada ou você seria obrigada a saber os três casos. Esses dois últimos casos, eles, por serem mais complexos, eles também, felizmente, né,
eles caem com menos frequência. É raríssimo você ver uma prova cobrando esses dois últimos casos. A não ser, é claro, essas provas do colégio naval, né? Geralmente colégio militar, escola militar, tá bom? Eles cobram bastante esse tipo de questão, tá bom? As escolas militares, os vestibulares das escolas militares, esses vestibulares são famosos por apresentar um certo grau de dificuldade à prova. Não são provas fáceis, não poderiam ser classificadas como provas fáceis, tá bom? Então, se você estiver se preparando para uma prova de uma escola militar, aí não tem escapatória para você. Não tem. Além dos 3 primeiros que eu já mostrei, e tem agora esse 4º e 5º caso. Mas se você quer fazer só um concurso público, tá bom? Ou então você está estudando ainda o 9º ano aí, o professor está dando, eu acho que os 3 primeiros casos aí para você já está de bom tamanho, tá combinado? Esse 4º e 5º caso é mais um aprofundamento, tá bom? Vamos lá, eu poderia muito bem começar mostrando para você a regra assim, a seco, né? Sem nenhum molho. Não vou fazer isso não. Eu vou colocar esse molho, né, para tornar a coisa um pouco mais agradável, justificando que molho vem a ser esse daqui, porque mostrar só por mostrar sem justificar não é interessante não. Vamos lá. Eu não sei se você está lembrado ou lembrar, se não tiver, volta aí na página aí do livro, então no vídeo, é um dos últimos vídeos de fatoração, que é o caso da soma de 2 cubos, tá bom? A ao cubo mais B ao cubo é igual a essa expressão daqui, ó, tá bom? Por sinal, eu fiz até a demonstração, em um daqueles vídeos eu fiz essa demonstração. Faço também no livro, tá bom? É só você dar uma olhadinha lá no finalzinho do módulo de fatoração. Esse caso daqui é o que nós iremos utilizar para poder obter essa expressão que você está vendo aqui, ó, A ao cubo mais B ao cubo. Uma vez, por que eu tenho que obter o cubo? Uma vez que o que caracteriza esse 4º caso é justamente o aparecimento de raízes cúbicas. Tem que ser soma ou diferença de 2 raízes cúbicas, ou pelo menos uma das raízes seja cúbica. A outra não pode ser raiz quadrada, não pode ser raiz quarta. Pode no máximo ser um número, tá bom? Mas tem que ter obrigatoriamente uma raiz cúbica. Pode ter as 2 raízes cúbicas, pode, não há problema. Mas se tiver uma raiz cúbica, o outro tem que ser um número, tá bom? E aqui, como a gente vai obter o cubo e o cubo, esse cubo que eu estou pondo o meu dedo desaparecerá com esse daqui, e esse cubo daqui irá desaparecer com essa raiz cúbica daqui. Esse é o objetivo, tá bom? Então se liga, por favor. Eu vou ter um problema aqui com certeza com o espaço no quadro, então eu gostaria que você prestasse muita atenção. Se precisar voltar várias vezes o vídeo, você faça isso, não pense 2 vezes em voltar várias vezes aí para entender, tá bom? Olha só qual é a ideia aqui. Você tá vendo? Eu tenho que obter isso aqui, não tenho que obter isso aqui, já expliquei. Tá vendo esse número A que eu estou colocando o dedo aqui? Você vai considerar esse número A como essa raiz cúbica daqui. Isso. E esse número B que você tá vendo eu colocando o dedo vai ser essa raiz cúbica 2. Raiz cúbica de 2. Portanto, tá faltando só essa expressão daqui. Mas é justamente essa expressão é o fator racionalizante. Então vamos lá, aqui não é o número A, não é? Aqui apareceu o que? A ao quadrado. Como eu estou considerando o A com uma raiz cúbica de 5, então aqui eu vou ficar com a raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado. Troco o sinal, menos A vezes B. A vezes B. Quem é A? Quem é B? Então faça A vezes B. Então vamos lá. Raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 2. Isso vai dar raiz cúbica de quanto? A raiz cúbica de 10. Mais B ao quadrado. B ao quadrado. Olha aqui. B ao quadrado. Vamos ficar com a raiz cúbica de 2 ao quadrado.
Ok? Muito bem. Mas eu tenho que repetir tudo isso aqui, claro, eu tenho que repetir, óbvio. Não vale, né? Então vamos lá, vamos repetir. Menos raiz cúbica de 10 mais raiz cúbica de 2, tudo isso elevado ao quadrado, tá bom? Agora olha só você, olha, se eu trabalhei para que esse produto que você está vendo aqui, esse produto, essa expressão multiplicada por essa expressão, seja igual a esse membro da direita, a resposta será o membro da esquerda. Claro, olha aqui a garantia. Então é simples. Nós vamos ficar com A elevado ao cubo. Mas quem é A? Raiz cúbica de 5. Raiz cúbica de 5 elevado ao cubo mais B ao cubo. E quem foi que eu considerei como sendo B? Raiz cúbica de 2. Raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. No numerador você vai repetir tudo isso aqui, claro. Você vai repetir, né? Vou apertar a letrinha aqui, senão não vai dar certo, viu? Raiz cúbica, esse 2 pula aqui para dentro. Vai ficar raiz cúbica de 25 menos a raiz cúbica de 10, mais, puxa esse 2 para dentro do radical, raiz cúbica de 2 ao quadrado. Raiz cúbica de 2 ao quadrado. Ora, pelo amor de Deus, já percebeu, né? Aqui esse 3 vai ser cortado com esse 3, vai ficar aqui, o número 5. Coloca o número 5 então aí, vai. Coloca logo aí. Isso. Vai ficar o número 5. Raiz cúbica de 2 elevado ao cubo, isso vai ficar o número 2. Bota o 2 aí logo aqui agora. Isso, pronto. E aí é só simplificar. 5 mais 2, isso vai ser o número 7. Acabou a questão. Aí, ó. Denominador racional. Denominador racional. Portanto, aí, calculadora científica, né? Calcule o valor dessa fração. Você verá que é absolutamente igual ao valor desta outra fração. Ok? Vamos para o quinto e último caso. Muito bem, quinto e último caso. Você viu aí o que caracteriza esse último caso, né? Tem que ser uma soma ou uma diferença entre uma raiz cúbica e uma raiz quadrada. Tem que ser uma raiz cúbica, tem que ser uma raiz quadrada. Tá combinado? O que é que você vai fazer? Bem simples, o que eu explico aí no livro. Você primeiro vai aplicar a regrinha do segundo caso. Depois que você ir aplicar a regra do segundo caso, você, para terminar a racionalização, você aplica a regra do quarto caso. Regrinha do segundo caso, vamos lá, né? É daquele produto notável, lembra? Então vamos lá, raiz cúbica de 3, raiz quadrada de 2, raiz cúbica de 3, raiz quadrada de 2. Como aqui é mais, você já sabe, eu vou botar o que aqui? Menos, claro, óbvio. O numerador vai ficar essa expressão daqui, raiz cúbica de 3, a raiz cúbica de 3, menos a raiz quadrada de 2. O que é que nós temos aqui? Olha só o senhor ou a senhora, produto da soma pela diferença entre dois termos. Mas é fácil, já sabe. É o quadrado do primeiro termo, olha aqui, menos o quadrado do segundo termo. O quadrado do segundo termo. Já percebeu o que é que vai acontecer com essa raiz daqui, né? Já anotou o que é que vai acontecer. Bom, vamos passar esse 2 aqui para dentro? Passa aqui, vai ficar raiz cúbica de 9, claro. Bom, dê lembrança lá ao pessoal. Raiz cúbica de 9 menos 2.
Aqui nós vamos ficar com a raiz cúbica de 3 menos a raiz quadrada de 2. Tá bom? Não está ainda racionalizado, claro, nós só fizemos metade do processo. Então vamos pegar esta expressão daqui e vamos aplicar agora a regra do quarto caso, né? Puxa para cá aquela expressão que a gente obteve e aí você já viu, vai cair no quarto caso. Esse A eu vou considerar como sendo a raiz cúbica de 9, esse B que você está vendo aqui eu vou considerar como sendo o número 2 e vou escrever agora para fator racionalizante essa expressão que você está vendo aqui. Então vamos lá, é simples, é o quarto caso. Só muda agora o sinal, não é isso mesmo? Então vamos lá, fica A elevado ao quadrado, raiz cúbica de 9 elevado ao quadrado, raiz cúbica de 9 elevado ao quadrado. Aqui agora é mais, cuidado, viu? Mais A vezes B. 2 vezes a raiz cúbica de 9 mais B ao quadrado lá no extremo direito, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Já era. Vamos repetir? Ok, repete aqui no numerador a mesma expressão do denominador. Repete a mesma expressão. E aí já sabe, esse produto tem a mesma forma desse produto e vai dar esta expressão. Que é isso? Fácil, né? Vamos lá. A elevado ao cubo vai dar raiz cúbica de 9. Raiz cúbica de 9 elevado a quê? Elevado ao cubo. Menos B ao cubo, ou seja, 2 ao cubo. 2 elevado ao cubo. Bom, no numerador você vai repetir toda essa expressão. Esse produto todo que você está vendo aqui agora, eu teria que colocar aqui se eu tivesse espaço. Eu não tenho, teria que colocar. Então eu vou só passar ele para cá. Bom, vou colocar só ele aqui. Vamos ficar com a raiz cúbica de 3 menos a raiz quadrada de 2 vezes, passa esse 2 aqui para dentro, vai ficar 9 ao quadrado. 9 ao quadrado vai dar 81, claro, óbvio, mais 2 vezes a raiz cúbica de 9 mais 4. Vamos ver o que é que a gente fica? Bom, esse 3 aqui, pega o beco, vai embora, aqui vai ficar com 9, 2 ao cubo, isso é igual a 8, opa, denominador 1. Como a gente não escreve denominador 1, cai fora você. Quer dizer, na realidade é um denominador racional, né? Nós racionalizamos. Pronto, está aqui a expressão. Você pode colocar alguma coisa aqui para fora, né? Não tem importância. Essa é a resposta final, tá bom? Muito bem, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos lá, vamos encerrar esse vídeo 63. O próximo vídeo 64, vamos continuar com racionalização de denominadores, mas será diferente porque serão questões mais elaboradas. Isso aqui na verdade foi só uma apresentação. Fiz 1 ou 2 exemplos de cada um dos casos. No próximo nós iremos fazer questões muito mais elaboradas, mas o próximo vídeo será somente de racionalização de denominadores. Tá combinado? Então você me vê agora lá no vídeo 64 do curso de Matemática Básica.